Olá, meus queridos farofers, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um episódio do Papo Farofa. O episódio de hoje está com um cheiro gostoso, tá quentinho. Do que a gente vai falar hoje, Thiago? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que todo mundo gosta, sabe? É um assunto bem gostosinho mesmo. O assunto de hoje é sobre pão, mas é um pão especial, sabia? Não é qualquer pão, sabe? É um pão diferente, é um pão refinado, gourmet, sabe? É um pão legal. Falando em pão, Thiago, você conhece a história do pão? Olha, a história do pão, ela é tão antiga, né? É algo tão milenar que é até difícil assim a gente falar quando que realmente o pão surgiu, sabe? Se você for ler a história do pão, é difícil, os historiadores eles não conseguem precisar quando foi que o pão surgiu, de tão antigo que é, sabe? Mas é algo assim que eles supõem que surgiu há cerca de 12 mil anos, junto com o cultivo do trigo, assim, é Nossa, algo, faz muito tempo. é muito tempo, sabe? Tanto que tem algumas curiosidades que eu achei bem legal, que, por exemplo, o pão, ele era moeda de troca há muitos e muitos e muitos anos atrás, sabe? Enquanto não existia dinheiro, né, não existia moeda, a cédula, o pão era uma das principais moedas de troca do mundo antigo, né? Tanto que os faraós, por exemplo, eles pagavam a mão de obra das pessoas com pão. Prestação de serviço. Prestou um serviço, um dos principais pagamentos que existiam era justamente o pão, porque era um alimento muito consumido, era um alimento muito de base, sabe? Então ele era realmente uma moeda muito valiosa antigamente, né? Tem uma outra curiosidade que eu acho bem legal, é que em Roma, por exemplo, né, o pão ele era muito presente na política também. Nossa. Você lembra daquela frase pão em circo? Ah, Veio justamente daí, porque os políticos daquela época, lá em Roma, eles distribuíam pães para a população, né, e circo também, para poder distrair a população enquanto os eventos políticos aconteciam. gente. Hoje em dia isso também acontece um pouco mais diferente, mascarado, mas veio daí, sabe? Aí que a gente vê da onde surgem as coisas, né? E o pão sempre presente, né? Tanto que o pão chegou a participar também da Revolução Francesa, sabia? Nossa. Na Revolução Francesa, né, tava acontecendo toda a história da Revolução e junto com isso o trigo, né, o cereal, ele começou a ficar escasso. E aí, com isso, o valor do pão aumentou muito, subiu muito. E aí a população ficou Aí começou a rebuliço. Não ensandecida, mexe com o né? meu pão. No México, no pão, justamente. Ou seja, a Revolução Francesa não é por causa do pão, mas ele ajudou muito a eclodir mesmo a Revolução, porque foi a gota d'água para a galera ficar loucona, sabe? Não mexe com o meu Nossa. pão, justamente. Agora, hoje em dia, você ainda pode pensar que com essa história toda, o pão ele está muito relacionado também na religião, né? As religiões, tem algumas religiões É verdade. que simbolizam muito o pão ali como o alimento, né? O símbolo do alimento e tal. Se você for parar para pensar, o pão está muito presente na nossa vida, né? Com certeza. É a Desde a hora que a gente acorda, final de tarde. verdade. É muito legal isso, saber que um alimento ele é tão importante assim, tão milenar, né? Ele é tão antigo, né? Bom, sem mais delongas, você sabe que o Papo Farofa tá ficando muito chique, Tá né, ficando Thiago? muito chique, ele tem muita informação e tem convidados especialíssimos, né? Verdade. Bom, hoje para falar sobre pão, nós vamos chamar a nossa querida Moema Machado. Aê, Moema! Tudo bem com você? Ei, tudo bom? Um prazer ter Estão você. me vendo? Sim, um prazer ter você aqui com a gente, viu, Moema? Muito obrigado por aceitar nosso convite, tá? Obrigada, eu que agradeço. Bom, gente, para quem não conhece, Moema Machado é uma pessoa muito especialista na arte do pão, né? É de Goiânia, mas eu sei que já deu um giro aí em alguns países fora do Brasil, deu uma aperfeiçoada nas suas técnicas, conheceu bastante, estudou bastante, não é isso, Moema? É isso aí. Tudo bem. Adorei, principalmente a introdução de vocês, adorei a pincelada que vocês deram na história do pão. É.
Falando besteira ou não? Tá certo. O pão e circo, você falou direitinho. Ai, que Pessoal, tá bom, né? vendo? É muita informação. Eu sou uma pessoa entendida de pão, né? Muito bom. Moema, vamos lá conversar então com a gente sobre pão, já que você é a especialista nisso. Moema, fala pra gente em que momento a panificação entrou na sua vida? Como que foi isso? Conta essa história pra gente. Se for falar assim, bem das raízes mesmo, eu acho que eu nasci num meio que me favoreceu bastante isso. A minha mãe, a gente aqui em Goiânia, assim como o Thiago que é de Minas também, a gente tem muita cultura dos quitutes, do pãozinho feito em casa, do pão de queijo, das rosquinhas, das bolachinhas caseiras, e não tem tanto essa cultura, principalmente de São Paulo, capital, que eu já morei na capital, tinha aquela coisa de sair para tomar café da manhã na padaria, comer o pãozinho francês na padaria, na correria antes do trabalho rapidinho. Aqui em Goiânia, ainda hoje, imagina sei lá, 30 anos atrás, 30 anos atrás. Não fala muito de idade, não. Na minha infância, realmente, assim, era minha mãe que fazia os pãezinhos, os quitutes, bolo. E aí, crescer com pão em casa, né? Assim, um cheirinho de pão em casa. Fim de semana era de praxe acordar com um cheirinho de pãozinho caseiro, que ela chamava de pão carequinha. Pão carequinha, tinha os biscoitinhos de polvilho, enfim, tem uma neném chorando ali. Tem várias... tinha várias variedades assim, que minha mãe fazia de quitutes mesmo, e eu cresci com isso. Depois ela começou a vender pizza também em casa, vendia como se fosse hoje, tivesse internet, Instagram, acho que minha mãe tinha bombado nas pizzas, assim, pizzas bem anos 80, pizza com massa, com ovo, açúcar, aquela massa bem old school mesmo, mas já vendia, e eu sempre acompanhava, quitutes para festa, ela fazia também, então eu sempre acompanhava. Mas A gente tá como que surgiu assim, a ideia de você estudar e se profissionalizar nisso? E aí, bom, eu quando fui escolher algo para estudar, faculdade, tudo, eu não pensava nem tinha tantos cursos de gastronomia, essas coisas, né, na época. Então eu sempre gostei de arte, desenhar, e aí eu fui para esse lado de design, fiz o curso de design, mas quis o destino que eu não exercesse a profissão propriamente, assim, no questão de instituição e tudo. Nunca trabalhei profissionalmente com design e fui para uma área administrativa que eu trabalhei por 7 anos e logo depois, assim, com o tempo eu fui vendo que não era isso, não me encontrava na profissão, e um belo dia, quando foi em 2011, eu acho, 2010, eu resolvi dar uma virada na minha vida, assim, passei por um momento que já era divisor de águas na minha vida, daí eu resolvi largar tudo e estudar gastronomia. Na verdade, era confeitaria que eu pensava. E aí resolvi ir para Curitiba fazer um curso, e nesse curso tinha um módulo de panificação também, que era pouquinho, era mais voltado para confeitaria, mas a panificação me picou, e o bichinho do pão me picou, e sabe? Foi quando Você percebeu que você queria mais especializar em pão. em pão, porque eu tive experiências profissionais de estágio e que eu me oferecia também para trabalhar na confeitaria, fiquei trabalhando em confeitarias, mas o pão foi o que mexeu mais comigo. E aí não tinha a questão de pão, fermentação natural ainda, era mais, que depois, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, era panificação bem convencional mesmo. E eu voltei para Goiânia depois de um ano, e aí eu já quis pesquisar mais sobre qualidade do pão, a história do pão. Aí veio a fermentação natural, que caiu também. Na época ainda não tinha tanta visibilidade como hoje, não era um assunto tão falado como hoje. Uhum. Né?
aumentando cada vez mais por aqui, principalmente no Brasil. E aí fui estudando e pronto, foi acontecendo, mas foi depois de uma virada, assim, resumindo a resposta, que eu quis dar uma guinada na minha vida e quando eu procurei confeitaria e panificação, era algo que eu pensava assim, eu quero algo que eu possa trabalhar com design e gastronomia juntos, que eu acho que a confeitaria e a panificação, a gastronomia em geral tem muito de arte, da entrega, de criação, de pesquisa, então tem muito a ver com tudo que eu estudei também na faculdade. Então eu acho que de certa forma eu consegui unir as duas coisas que me alimentam a alma mesmo. E a gastronomia, ela tem muito disso, assim, ela não é só paladar, ela tem muito do visual também, né? Verdade. Principalmente a alta gastronomia, o gourmet, ele é muito visual também. Aí entra muito essa questão da arte, do design, né, que você falou. Eu lembro muito, eu gostava muito de uma matéria na faculdade, chamava Metodologia do Projeto, que era toda, o nome já diz, para um projeto do início ao fim, toda a metodologia mesmo de como traçar cada etapa, e o pão, principalmente a fermentação natural, a gente trabalha muito com metodologia do processo, não é nem do projeto, ele já é do processo. E é o que eu acabei me especializando e acabei gostando até de compartilhar, e aí dou cursos basicamente sobre isso, eu falo no meu curso, sobre o processo, toda essa metodologia. Então, eu acho que acabou casando, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Legal, você falou aí sobre o caso da fermentação natural. Explica pra gente, assim, como que funciona, qual que é a diferença básica entre a fermentação natural e a biológica? Tá. O fermento natural, vocês contaram um pouquinho aí da história do pão, né? Que se confunde um pouco com a história da humanidade e tudo. Então, não se sabe ao certo quando foi descoberto o pão. E, obviamente, não se sabe o fermento, né? Para ter o pão, a fermentação tinha que acontecer primeiro. Então, a origem também é muito incerta. Mas o fermento natural, já podemos ver, assim, o nome já diz, é uma fermentação que acontece naturalmente e basicamente também, vou falar de forma bem resumida, porque isso aqui daria para a gente ficar dando uma aula aí de 4, 5 horas do assunto, mas é uma misturinha de farinha e água que terroir certinho em temperaturas favoráveis, umidade e num tempo favorável, acaba acontecendo a fermentação, que aí vira farinha mais água misturando, acontece com uma cultura estável de bactérias que produzem o ácido lático, acaba fermentando essa misturinha de farinha e água. Então, é uma misturinha de bactérias, né? Uma produção de bactérias que se alimentam do açúcar e da farinha, vão liberar CO2 e ácidos láticos e vai acontecer a fermentação. Já a fermentação biológica já é uma cultura de leveduras do reino dos fungos, que foram desenvolvidas em laboratório pelo homem. É natural também porque é biológico, mas são leveduras que no laboratório é conhecido, o nome científico é Saccharomyces cerevisiae. Então, já é algo assim que você já tem maior controle, apesar de também depender das variáveis temperatura, tempo, umidade, mas já tem um maior controle, já tem uma cultura ali desenvolvida, e aí o resultado acaba sendo diferente. Resultado final de pães com fermentação natural são pães mais cascudos, mais rústicos, um miolo mais elástico, mais esponjoso, e a fermentação biológica já tem uma característica diferente, casquinhas mais fininhas, não são tão cascudinhos, são mais fofinhos, independente se tem mais gordura ou não na massa, é diferente o tipo de fermentação, porque um é com bactérias, o outro é com fungos, vamos dizer assim, a diferença principal é essa. Nossa, eu acho isso muito legal, né? Fazer essa cultura, né, de bactérias ou de fungos, eu acho muito legal. E principalmente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como que é feito esse fermento natural, sabe? É muito legal, assim, você cultivar essas bactérias, assim, né? Eu acho muito... É um ser vivo, né, que tá ali
sabe? Você cuida dele, você tem que cuidar dele como quase como se fosse um filho, né? Você tem que ficar, é sério, você tem que ficar sempre cuidando, alimentando ele, não é isso, Moema? Você pode deixar dormindo na geladeira por alguns dias, pode congelar por uns meses. É um filho que dá para você ter, assim, tem gente que acha que dá muito trabalho, que não vou fazer porque eu não vou ter vida. Dá menos trabalho que uma criança, obviamente, que um cachorrinho. Tem que desmistificar isso, porque muitas pessoas acham assim, é muito trabalhoso, não quero fazer. Mas não, dá para ter uma vida normal. E cultivar o fermento. Mas é um serzinho ali, um bicho, um tamagotchizinho, sim. Muito legal. E o bom é que o pão de fermentação natural, ele tem várias coisas boas, assim, né? Por exemplo, ele tem uma melhor digestão também, né? Eu fiquei sabendo que o pão de fermentação natural, por ele não ser, assim, extremamente industrializado, né? E por causa dessa fermentação natural, a digestão dele é muito melhor, né? Acontece, o nosso sistema digestivo agradece melhor a fermentação natural do que os outros tipos, né? Na verdade, eu também gosto muito de falar isso, que a gente pode trabalhar isso também na fermentação biológica. Porque o que acontece? A fermentação natural, eu sou extremamente, eu sou até suspeita para falar que eu até tenho um pouco de dificuldade de consumir produtos com fermento biológico, porque o organismo nosso realmente acostuma e, igual você falou, agradece mesmo. Mas também não gosto eu acho injusto não falar que a fermentação biológica dá para ser também saudável, com uma boa digestibilidade. O que acontece muito, assim, para a gente ter noção e não ser tão injusto com os dois tipos de fermentação, é prestar atenção no processo. Um exemplo, geralmente o pão de fermentação natural, ele é fermentado às vezes por 18, 24 horas, 30 e tantas horas, dependendo do processo. Então, nessa longa fermentação, que muitas vezes a fermentação acontece de forma mais longa, com temperaturas mais baixas, e aí vai ocorrer a digestibilidade, a quebra das moléculas, a quebra dos açúcares, aquela coisa que o nosso organismo talvez ia ter que fazer se fosse uma fermentação mais rápida. E o fermento biológico, aquele pãozinho caseiro que a nossa avó fazia, nossa mãe fazia e botava no sol para crescer rapidinho, aquilo ali não dá tempo dos fungos, da levedura, Processo. fazer todo esse processo e aí geralmente a quebra dessas moléculas, a quebra do açúcar, tudo vai acontecer onde? No nosso organismo, se nosso organismo der conta, se a gente estiver preparado para isso. Então, é importante a gente dar esse tempo. Então, dá para fazer isso também com a fermentação biológica, que é simplesmente dar tempo para a fermentação acontecer. Eu sempre falo no meu curso que pensa num vinho, um bom vinho, que a gente está falando de fermentados, né? Queijos, cervejas e os etílicos em geral. Um vinho feito em uma semana e um vinho feito com processo que dura, sei lá, 3 meses, eu não sei quanto tempo que dura fazer um processo até engarrafar um vinho, mas com certeza a qualidade é totalmente diferente, fora a parte que ele fica depois só maturando no barril, enfim. A mesma coisa é com pão, um pãozinho feito em 2 horinhas, em temperatura rápida, para ele crescer rapidinho, vai sair gostoso, a gente vai comer, vai achar bom, mas em mim, por exemplo, que eu já não estou tão acostumada mais com a fermentação biológica dessa forma, ou produtos industrializados também, cheios de aditivos químicos, de espessantes e de conservantes. Você pega um pão de forma no supermercado, ele tem 67.300 ingredientes na ficha técnica dele. Nossa. E um pão normal é farinha, água e sal, apenas. O fermento é o quê? Farinha mais água. Então, a gente não precisa de mais nada. E o tempo. Então, é isso aí que faz, além de ser um alimento mais saudável pelos ingredientes, o processo conta muito. E dá para ser o processo de digestibilidade boa, tanto com fermento biológico quanto com fermento natural. Boa. Eu estudei que essa fermentação natural, ela tem vários benefícios, né, com base nisso tudo que você falou. Então, melhora, a gente tem uma melhor digestão desse alimento, né, com fermentação natural. A gente tem menos inchaço, porque todo esse processo aí, os gases, as fermentações que precisavam ser... Eu ia falar, desculpa te cortar, eu ia falar que eu não estou tão acostumada, se eu como um pão de supermercado ou um pãozinho francês
ou um pãozinho feito rapidinho, eu tenho azia na hora. Eu brinco que é a mesma coisa que me oferecer uma colher de azia. É, É, a gente acostuma. acostuma, é muito isso, assim. E também essa questão das bactérias, isso é muito bom até para a flora, né, bacteriana do nosso intestino, que acaba ajudando, melhorando, a gente tem maior saciedade. E eu vi também um negócio falando sobre que como esse processo de fermentação, né, tem todo esse trabalho antes, ele melhora até a questão do glúten, né? Ou seja, você não tem tanta intolerância ao Isso. glúten nesse tipo de fermentação natural, né? A fermentação natural, ela, além disso que você falou, que a gente trabalha bastante a rede de glúten, então acontece melhor a quebra das enzimas para poder formar essa rede de glúten, a elasticidade, a extensibilidade da massa, o processo todo. E também tem mais nessa digestibilidade das bactérias, das enzimas de quebra de moléculas, acontece também a quebra dos açúcares. E aí diminui também o índice glicêmico. Então, também para diabéticos é mais... tem diabético que, assim, tirando os excessos, não vai comer também 2 pães de 1 quilo por dia, lógico, mas é o mais indicado. Aquele médico que fala assim, para o diabético, evita comer um pãozinho, então come só uma fatia por dia. Se ele comer a fatia do fermento, pão de fermentação natural, não vai fazer mal e é super saudável, até para diabéticos, para quem é intolerante. Não estou falando de celíacos, estou falando de intolerantes, porque o celíaco, que faz parte de 2% da população mundial, é quem realmente não pode ter contato com trigo e tudo, que é tolerante mesmo, é uma doença, mas quem é só intolerante também consegue conviver com um pãozinho de fermentação natural que não tem problema nenhum. Bom, depois desse episódio, os fabricantes de pão de forma vão querer boicotar o Papo Farofa. Não, pelo contrário, a gente está mostrando aqui que o pão de fermentação natural, ele realmente vale a pena. Sim, é muito mais saudável. Vamos falar direitinho. Depois desse episódio, como é que fala? Os espectadores, os telespectadores, querer boicotar os pãezinhos de forma. Isso aí, verdade. Melhor ainda. É verdade, né? É verdade. Deixa o Papo Farofa aí, gente. Mas você sabe, eu não sei se foi efeito da quarentena, eu vi bastante gente, assim, nas redes sociais, começando a fazer pão em casa. Uhum. Você deu uma observada nisso? Pão e bolo, né? Tá todo mundo fazendo pão e bolo. Com certeza tem sido efeito da quarentena, né? Com certeza. Que teve a pandemia. É verdade. Pandemia, ótimo. E, Moema, assim, na sua opinião, você acha que esse nicho, assim, da panificação natural é um nicho que está em crescimento agora? Você que lida com pão todos os dias, né? O que você acha, assim, na sua opinião? Eu acho que... Bom, eu vou falar de forma geral, não só de panificação, depois eu vou explanar um pouco a panificação, mas eu acho que na gastronomia, em geral, já vem ocorrendo já há alguns anos, desde o movimento Slow Food, que começou na Itália, que os restaurantes, por exemplo, mais renomados começaram, e que tinham mais condições, começaram a desenvolver o cardápio, o menu, procurando os produtores locais, que aí você tinha a batatinha que foi feita, que nasceu ali na fazendinha do lado, que não precisava, não tinha grandes transportadoras, não precisava depender de por exemplo, Ceasas e grandes distribuidoras que têm plantação com agrotóxico, era aquela coisa valorizando o pequeno produtor e sempre natural, se puder ser orgânico ou com menos agrotóxicos, tudo isso começou na gastronomia em geral. E é um movimento que acaba refletindo na sociedade, em algumas pessoas que às vezes já tem essa preocupação, a gente já tem uma faixa da sociedade que já se preocupa em alimentar melhor, que a gente brinca de comida de verdade, né? Aquela comida, mesmo como os avós faziam na fazenda, com uma bainha de porco, com a cebolinha colhida na horta, uma alface que você plantou ali, ou que você foi ali na feira e comprou de alguém que produziu ali pertinho, numa chacrinha perto de você.
nada dessa coisa muito industrializada. É um movimento contrário ao movimento dos fast foods, cheio de além de ser comida muito rápida, nada de nutritivo. Então, isso acabou refletindo também na panificação. O que aconteceu com a Revolução Industrial, Revolução Francesa e tudo, e principalmente esse boom na década de 90 dos fast foods no mundo inteiro, as padarias também não foi diferente. Aquela padaria portuguesinha que a gente tinha lá, francesinha, que o padeiro ia lá e fazia baguetezinha e tudo. O que eles começaram a produzir? Em grande escala, aí foi industrializando. Para industrializar em grande escala tem que ter um tempo de prateleira maior, então vamos botar conservante, vamos botar o ácido não sei das quantas lá para conservar melhor, o corante não sei do que para ter a cor que imita não sei o quê, enfim, vai só modificando. Quando a gente vê, a gente está comendo tudo, menos um pão. Ou tudo, menos um hambúrguer de verdade, né? No caso dos fast foods. Então, esse movimento da comida de verdade também aconteceu com a panificação. E aí veio a questão da gente resgatar algo que nada mais natural do que o pãozinho feito, né, em casa. E peraí, pode entrar. Acho que minha mãe chegou. Nada mais natural do que misturar farinha, água e fermento e ter o pãozinho saudável, o pão de verdade, igual a comida de verdade, né? Legal. Agora, Emma, fala pra gente, qual o tipo de pão mais pedido, assim, pelas pessoas, né? Qual o tipo de pão que faz mais sucesso? Porque eu sei que na hora de fazer o pão, a gente pode inovar, criar, fazer vários tipos, né? De misturar, ter recheios, coberturas, enfim, várias coisas que dá pra gente misturar a massa. E, com base nisso, qual que você faz mais, assim, qual é aquele mais pedido que faz mais sucesso? Tá. São tantas variedades, nem dá para falar assim quantos tipos de pães tem no Dá mundo, para né? criar, né? Sempre. Criatividade solta. Pães integrais tem bastante saída, pães integrais com grãos, que vai aveia, gergelim, chia, quinoa, aquele mix de grãos. Alguns chamam de 7 grãos, alguns chamam de não sei quantos grãos, alguns chamam de multigrãos, que aí são integrais. Eles são também, eu acho, bem saborosos. Pães com castanhas, com frutas secas. Aqui, particularmente falando, pão de figo com nozes é muito pedido. Delícia, hein? Baguete sai bastante. Eu chamo do branquinho rústico, que muitas pessoas conhecem como pão italiano, que é uma tendência do Brasil de falar pão italiano, mas nada mais é do que o pãozinho de farinha branca, o fermento natural, o sal. Não tem uma receita assim. Qual a diferença do pão italiano? Na verdade, o pão italiano é o pão de fermentação natural trazido pelos imigrantes, trazido pelos imigrantes italianos depois da Segunda Guerra, que vieram para o Brasil. E aí ficou convencionado que era o pão italiano, porque era mais cascudinho, porque era diferente, mais pesadinho, ou seja, porque era de fermentação natural. Então, esse termo pão italiano, pão francês, pão australiano só existe aqui no Brasil, tá? Isso aí é coisa de... A gente não tem pão italiano. Pão italiano eu brinco que qualquer pão feito na Itália é um pão italiano. Qualquer pão feito na Austrália é um pão italiano, né? Então, mas seria isso. O pão italiano, que seria o pão branquinho, sai bastante. Baguete, ciabatta e os enriquecidos com grãos e frutas secas, castanhas, são bem pedidos. São os favoritos, assim. Legal, mas existe uma infinidade. Eu vejo aí, às vezes, no Instagram da Moema, que tem vários tipos, né? Várias, ela sempre inventa, cria, e eu imagino que deve ser, assim, maravilhosos, né? Uma delícia. Tá me dando até uma água na boca aqui, só de lembrar. Muito bom. Moema, olha, o assunto é muito gostoso, né? O pão é muito gostoso. Posso fazer uma pergunta também? Pode. Como que está o cenário aí em Santos, o cenário da panificação artesanal, vamos dizer assim, né? Não só de fermentação natural, mas feita de forma artesanal, com mais cuidado, menorzinho, sem ser industrial, por aí em Santos. Que eu vejo que tem crescido bastante esse mercado por aqui no Brasil inteiro, né? Sim. E como é que está?
Aqui, bom, eu moro em Santos, já deve ter o quê? 7, 8 anos, alguma coisa assim. Acho que 7 anos. Nesses 7 anos que eu tô aqui morando em Santos, eu vejo que nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, é que está tendo realmente um boom desses pães de fermentação natural. Então, hoje, eu vejo aqui, né, eu sou inclusive cliente, consumidor, de pessoas ou estabelecimentos que são agora especialistas em fermentação natural, mas era coisa que se eu procurasse isso há, tipo, 2 anos atrás, eu não encontraria, não tinha. Então, realmente, é algo que vem crescendo aqui, eu acho que no reflexo do que está acontecendo no Brasil, né? É algo que, principalmente de um ano para cá, o pessoal começou a enxergar, é aquilo que você falou, né? O pessoal começou a enxergar que precisa de alimentos de verdade, alimentos mais naturais, alimentos mais enriquecidos. E aí o pessoal com essa mentalidade de tipo, vamos melhorar a alimentação, veio no pão, igual você falou, né? Começaram a pensar isso no pão também. Então, Que bom. recentemente abriu aqui algumas panificadoras especialistas nisso, sabe? Ou às vezes as próprias pessoas mesmo não têm um estabelecimento, mas faz em casa e vende, e, cara, é maravilhoso. Até aqui em Santos a gente tem bastante hamburgueria, né? Uhum. E até as hamburguerias começaram. Eu não sei ao certo quem começou com isso, mas o grande diferencial era tudo artesanal. Uhum. Começando pelo pão, o hambúrguer, o queijo, enfim. Sim. E tem bastante, né, hamburgueria Tem bastante que está hamburgueria fazendo. dessa artesanal gourmet. É muito bom. Dá para segurar. Não dá para. Tá chorando, mano. Moema com a sua filhinha ali agora, ó. Muito bom. Bom, a gente não vai atrapalhar muito o seu tempo. Acho que o episódio ficou muito legal. Eu acho que deu para a gente tirar aqui muita informação bacana. Teve muita informação, muito conhecimento, muita coisa que a gente não sabia, né? A gente passa a conhecer aqui. O bom do Papo Farofa é justamente isso, assim, a gente trazer informação, trazer novidade aos nossos ouvintes. E eu acho que isso você fez perfeitamente bem nesse episódio, tá? Eu quero te agradecer muito pela participação, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, de participar. Sim. Bem legal. Dedicado o seu tempo. Agradeço. Muito obrigada mesmo. E vamos no improviso aqui da nenenzinha no final. Mas é isso, é vida de verdade, comida de verdade. E esse é o principal. De mulher que trabalha como é que fala? Na licença maternidade que nem existe. Eu gostei muito também, e sempre que tem oportunidade de falar a respeito e esclarecer mais a população, porque ainda a gente precisa falar, o quanto mais a gente falar, melhor a gente está ajudando e contribuindo com a saúde mesmo da população, né? Então, quanto mais a gente conscientizar, eu acho que é super importante. Eu agradeço o convite e vamos comer pão e comida de qualidade. Vamos pensar porque a gente está cuidando do nosso corpo. E eu sempre falo que da alma também, porque é importante a gente pensar nisso. Eu que tenho uma bebê, eu já penso isso para ela desde sempre, né? Então a gente tem que cuidar desde sempre da nossa alimentação. E pão faz parte tanto do nosso dia a dia, do cardápio diário mesmo, né? Não só do brasileiro, mas no mundo inteiro. Onde você vai, toda cultura tem o seu pão. Então, faz parte. Então, já que tem que comer, que a gente gosta mesmo, não vive sem, vamos comer comida de qualidade. Isso aí. Nutritiva. Isso aí, fica a dica aí para todos os ouvintes. Vamos buscar comida de verdade e alimento de verdade. Bom, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Isabela, pela presença. Muito obrigada, Thiago. Foi muito enriquecedor. Foi. Hoje. Esse episódio foi muita informação bacana. E para você, ouvinte, muito obrigado por ter dado esse play. Muito obrigado por ter aí escutado, participado com a gente também, né? Ouvindo, Sim. né? Quero avisar a vocês que o nosso canal no YouTube já está disponível.
né, valendo. Então eu quero ver todo mundo lá se inscrevendo, ativando o sininho. Isso aí, vão lá, dá uma força pra gente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Espero ver todos vocês lá, tá bom? Muito obrigado. Um beijo. Tchau.